Esse é o 8º vídeo da Aberj é História. Se você perdeu os outros, corre para assistir. E não esquece de seguir a gente e ativar as notificações para não perder nada. Hoje vamos apresentar de que maneira a associação tomou partido em uma das principais movimentações políticas do século XX e buscou colaborar com medidas de estabilidade econômica no ano de 1932. No início da década de 30, o Brasil passava por um período intenso de instabilidade econômica, ocasionado sobretudo pela crise cafeeira que havia sido instalada, e política, havendo levantes militares e um golpe contra o governo do presidente Washington Luiz, dando fim à república oligárquica e passando o governo provisório para o presidenciável Getúlio Vargas em 3 de novembro de 1930. O projeto político centralizador de intervenção nos estados do governo provisório varguista recebeu a oposição de vários grupos, dentre eles grupos pertencentes às elites regionais que haviam perdido força e influência a partir de 1930 e desejavam a retomada do poder, sobretudo as oligarquias de São Paulo. Deste modo, foi majoritariamente em São Paulo que uma nova movimentação revolucionária foi apoiada, a Revolução Constitucionalista de 1932. Tal revolução ocasionou uma campanha efetiva de mobilização paulista contrária ao governo provisório, sendo reivindicada a convocação de uma Assembleia Constituinte imediatamente. Em julho de 1932, o movimento armado iniciado em São Paulo contou com a participação de militares, estudantes universitários, comerciantes e profissionais liberais que exigiam uma nova Constituição. Apesar de acreditar na conquista de objetivos por meios não violentos e pelo bom relacionamento entre as associações de classe e as autoridades públicas, a Aberj se viu responsável por ao menos tentar estabelecer a coligação entre as associações de classe comercial para tratar de um assunto tão delicado. O clima no interior da Aberj no período Associação Bancária do Rio de Janeiro e também em outras associações da classe comercial era de temor acerca tanto dos impactos da ditadura, que acreditava-se que estava a se formar por meio da atividade centralizadora do governo provisório, quanto da própria Revolução em São Paulo. Em agosto de 1932, o então presidente da associação, JJ Monteiro de Andrade, redigiu uma carta confidencial aos seus associados, indicando tal preocupação e afirmando que fora realizada uma reunião geral dos presidentes de todas as associações de classe do Rio de Janeiro para tratar do humanitário propósito de se pôr fim à atual guerra civil que o Estado de São Paulo sustentava há 48 dias contra a ditadura, tendo mesmo comparecido na qualidade de presidente da associação. Constata-se que a atuação da associação em torno de uma preocupação social indo além da perspectiva econômica foi vista neste caso. Nessa reunião de associações foi elaborada uma comissão para a realização de debates acerca das melhores táticas a serem adotadas no que concerne a economia num tempo marcado por tantas conturbações. Para a associação, era clara a instabilidade política e econômica do país com o governo provisório, havendo temor dos riscos que o decreto de moratória e câmbio emergencial poderia trazer para além dos benefícios. O câmbio no Brasil se encontrava em baixa, o que afetava diretamente o comércio de importação. Uma tática de estabilização da economia cambial foi decretar a moratória a partir da prorrogação de 60 dias de título de créditos vencidos. A associação temia que, ao mesmo tempo em que a moratória poderia auxiliar o pagamento por parte do devedor, o importador também poderia sofrer junto ao vendedor estrangeiro por não saldar a dívida em dia. Mais que isso, a declaração tardia de moratória eximiu o poder público do dever de pagar o saldo devedor à parte prejudicada, sendo o não pagamento um grande fator de desestabilização do comércio importador. O ritmo da atividade da Associação Bancária do Rio de Janeiro nesse período se reflete na fala de seu presidente, Monteiro de Andrade, ao apontar que, à medida que as organizações viam uma baixa em suas movimentações, a associação estava a todo vapor, preocupada em elaborar táticas e estabelecer debates que auxiliassem a contornar a situação instável. Além da questão cambial, um dos principais assuntos defendidos pela associação foi o relativo ao imposto do selo,
e a necessidade de uma reformulação em suas disposições legais, considerando todo o contexto de instabilidade econômica advindo desde a crise cafeeira e intensificado com a movimentação de 1832, a questão do selo se colocava como mais um empecilho ao pleno desenvolvimento da classe comercial. O selo, utilizado no Brasil desde o período imperial, consistia numa estampilha obrigatória a uma série de modalidades de documentos dispostos em uma tabela, como títulos de crédito, por exemplo, responsável pela categorização do valor do próprio documento. Apesar de parecer simples, a lei do selo gerava interpretações dúbias acerca de quais documentos precisariam ou não pagar o imposto. Por exemplo, era obrigatório pagar o imposto do selo em documentos de crédito. No entanto, havia dúvidas quanto ao cheque, se entrar ou não nessa categoria. Desse modo, era comum ocorrerem erros cometidos por indivíduos da classe comercial quanto ao pagamento desse imposto, algo que o submetia às penalidades. Sendo assim, tendo em vista a falta de clareza da legislação existente, a Associação Bancária do Rio de Janeiro direcionou esforços para promover sua reformulação desde o início de seu funcionamento. Em 1932, foi oferecida à associação a possibilidade de intervir na reformulação da lei do selo, sendo representada por Francisco Paz Barreto Cardoso, subgerente do Bank of London Limitado, a partir da convocação de uma comissão para resolver temas relativos aos interesses bancários pelo próprio Ministério da Fazenda. Desse modo, à medida que o Brasil enfrentava uma grande turbulência em suas atividades políticas e econômicas no ano de 32, o trabalho da Aberj não parou, buscando sempre elaborar as melhores direções para serem seguidas e caminhar para o desenvolvimento pleno dos bancos e da sociedade. Bacana, né? Então, segue a gente para chegarmos juntos a esse centenário tão bonito e tão cheio de história, e para você entender melhor tudo que foi feito neste século de instituição que aconteceu também nesse país. Até a próxima!